Nada substitui ouvir a palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 22. E eu espero que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração, como tem falado ao meu coração por meio dessa palavra. Eu estava conversando com o pastor Pedro essa semana, e nós estávamos conversando coisas sérias sobre posicionamento da igreja no reino. E enquanto Pedro falava algumas coisas, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração essa palavra. E eu disse para ele: Deus está usando a sua boca para me dar uma palavra para ministrar para a igreja. E eu espero que ela fale ao seu coração como falou. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Eu quero destacar só essa expressão: eis-me aqui. Nós cantamos uma canção agora, nós falamos para o Senhor que o melhor lugar para se estar é prostrado aos seus pés. Nós dizemos para Deus, nesse exato momento, que não tem lugar melhor onde se desenvolve um relacionamento perfeito de comunhão, que está dobrado aos pés do Senhor. Eu li esse mês um livro que é bem antigo. O autor já está na glória do Senhor, pastor Oswald Smith. Alguns já ouviram falar desse pastor, já li no livro dele. Ele foi pastor, fundador de uma igreja no Canadá, considerada uma das igrejas de maior ação missionária do mundo, até hoje. O legado deixado pelo pastor Oswald Smith é uma coisa impressionante. Uma igreja que tem mais missionários no campo do que membros locais. Isso é impressionante, né? Uma igreja que mais envia do que fica. E, ao contrário daqueles que dizem buscar contar segredos com relação às coisas do reino de Deus, o pastor Oswald Smith dizia: não há segredo, porque Jesus disse que aquilo que vocês ouvirem de mim, subam aos tetos das casas e gritem bem alto. E talvez todo, entre aspas, segredo que nós possamos buscar em relação a sermos bem-sucedidos na nossa vida com Deus está relacionado a essa expressão: eis-me aqui. E quando Abraão disse para Deus: eis-me aqui, a palavra diz: Deus acrescentou a ele o seguinte: como teu filho único, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o a mim em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 12 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo orado, voltaremos para junto de nós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus havia determinado, ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ao qual respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse o Senhor: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças,
Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: sempre Deus proverá. O lugar da provisão do Senhor. Deus nunca deixará de prover. Daí dizer que até o dia de hoje, naquele monte, Deus fez a provisão para Abraão. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então louvou Abraão aos céus, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai, obrigado por essa manhã, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela família. Obrigado, Deus, por sermos igreja e podermos estar nesse lugar. E podemos assentar à mesa do Senhor. E podemos, Senhor Deus, participar do corpo e do sangue do Teu Filho Jesus. Fala, Senhor amado, mais uma vez, por meio da Tua palavra. Expõe-nos na Tua cruz, Jesus. Amém. Pelo menos durante 3 vezes nesse texto, Abraão vai dizer a mesma expressão: eis-me aqui, 2 para Deus e 1 para Isaac, seu filho. E é relevante se pensar que nada no texto da palavra de Deus está escrito por acaso. Essa expressão não foi uma expressão apenas usada por Abraão. Vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, quando chamados, quando ouviram o chamado da graça, quando ouviram a voz do Espírito Santo, responderam simplesmente com essa expressão. Foi assim com Abraão, foi assim com Samuel, foi assim com Neemias, foi assim com Esdras, foi assim com Maria, foi assim com Isaías e com outros homens e mulheres do Senhor. Ao ouvirem o chamado de Deus, ao ouvirem a voz do Senhor gritar do céu, responderam: eis-me aqui. É interessante imaginarmos ou pensarmos, ou termos a certeza de que eles não sabiam qual seria o resultado, a consequência de responder ao Senhor: eis-me aqui. Em muitas oportunidades nós queremos saber o que é que Deus vai fazer, o que é que as coisas, como as coisas vão acontecer, para que nós depois possamos responder ou não ao Senhor. E aí nós começamos a fazer orações condicionais ao Senhor, dizendo assim: olha, se tudo der como eu estou imaginando, se as coisas saírem do meu ponto de vista, então eu te servirei, Deus. E não funciona. Às vezes nós estamos relacionando servir ao Senhor ao bem-estar momentâneo ou a eu te sirvo, Deus, contanto que nesse livro do pastor Oswald Smith, chamado O Homem que Deus Usa, é um livro bem antigo dele, já deve estar na sua 9ª ou 10ª edição. Ele conta a história de um pastor que estava ministrando, ele era missionário na China, e ele ministrou em uma igreja, a igreja estava muito ungida com aquela ministração, e logo depois uma jovem procurou o pastor para dizer: pastor, e ela estava em lágrimas na presença do Senhor, e ela dizia para Deus, ela dizia para o pastor: eu quero servir ao Senhor.
contanto que ele nunca me leva para a China. E o pastor pensou o que dizer para aquela moça. Então ele fez o seguinte: ele deu uma caneta para ela, uma folha, e mandou ela escrever: Senhor, e contanto que. E deu um tempo para ela e falou: olha, você vai ter que riscar uma das duas frases. Ou ele é Senhor, ou você é. Porque o contanto que significa que eu estou à disposição, mas do meu jeito tem que ser feito. E algumas horas depois, quando ele voltou, a moça estava entrando e havia riscado o contanto que. Não há lugar na mesma frase para tu és o meu Senhor, mas se não for do meu jeito. Tu és meu Senhor, mas eu serei se não há lugar. Ou ele é Senhor, ou nós somos. Quem era Abraão? Abraão era um homem que Deus havia chamado e dava uma promessa. E a promessa dada a Abraão é: você vai ser pai da geração para a qual virá o Salvador da humanidade. Nada menos do que isso. Abraão era um homem conhecido por ser amigo de Deus. Abraão era um homem que Deus dizia assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu preciso compartilhar isso com Abraão. Deus faz enormes, eternas, na verdade, promessas a Abraão. Mas chega um momento em que Deus diz para Abraão: sabe o teu filho, Isaac? Sabe? E o texto aparece exatamente assim no verso 2. Toma o teu filho único. Não é assim que está aí na sua Bíblia? Toma o teu único filho. Está assim na sua Bíblia? Aí eu faço uma pergunta: Isaac era o único filho que Abraão tinha? Então Deus errou? Vamos começar de novo. Deus disse: Abraão, toma o teu único filho. Isaac era o único filho que Abraão tinha? Não. Então Deus errou. Era o filho que Deus havia prometido? Na verdade, não está relacionado aqui a filho, ao gênero filho. Isaac era, na verdade, o sonho de Abraão. Isaac eram os planos de Abraão. Isaac era o futuro de Abraão. Isaac era a herança de Abraão. Às vezes nós lemos esse texto e temos medo do texto de pensar que Deus vai pedir os nossos filhos. Mas aqui há muito mais como lição da parte de Deus para nós do que a exigência de nos tomar os filhos, até porque o melhor lugar para se colocar os nossos filhos é na mão do Senhor, nas mãos de Deus. Não há lugar melhor, mais grande, do que colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor, aos cuidados de Deus. Então Deus está dizendo para Abraão: eu te fiz sonhar, eu te fiz promessa, eu te dei futuro. Ele era estéril, Sara era estéril. Os dois não podiam mais ter filhos, já eram velhos. Deus dá uma promessa, uma herança. E era mais do que simplesmente uma promessa de um povo habitando uma terra.
Era a promessa de que por toda a eternidade, por incrível que possa parecer, que você, Abraão seria lembrado, porque Jesus era da descendência dele. Você lembra quando o homem rico morre e vai para o Hades, e Lázaro morre e vai para o seio do pai Abraão? É uma coisa tremenda. É Jesus que está contando a história e ele fala: Lázaro foi para o seio do pai Abraão. Então, por toda a eternidade, Abraão vai ser lembrado por causa da promessa. E Deus fala para ele: Abraão, o que tem sido a coisa mais importante pela qual você tem vivido? A promessa de Deus. Então me entrega, me devolve a promessa. Pega Isaac, teu único filho, leva a um dos montes que eu vou te mostrar. E o que me chama a atenção do texto é a expressão que vem agora. No verso 2, na parte B, diz assim: oferece-o ali em holocausto. Deus não diz para ele assim: olha, chega lá e cumpre o que eu estou te dizendo. Ele fala: entrega ele como oferta. Você sabe que na Bíblia a oferta é voluntária, né? É uma coisa que eu posso entregar ou não. Mas Abraão, ele resolve no seu coração ouvir o chamado da graça. E ele levanta-se de madrugada, prepara tudo que tem para ser preparado, o rachamento, deixa tudo pronto. E ao terceiro dia ele ergue os olhos. Talvez a maneira de dizer: é hoje o dia decisivo da minha história. Alguém, por favor, abra em Hebreus, no capítulo 11. Do verso 17 ao 19. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, e oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Primeiro, nós aprendemos a fazer o julgamento certo das coisas, não é? A Bíblia, a palavra de Deus diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele conseguiu discernir. Olha como é tremendo isso, gente. Ele conseguiu discernir a vontade de Deus. Eu já assisti um filme uma vez onde o Abraão do filme foi fazer essa oferta a Deus com raiva, resmungando, dizendo para Deus: você poderia ter pedido outra coisa. Porque o meu filho, mas o texto bíblico não nos dá mais para pensar que Abraão teve esse comportamento. E no livro, na carta aos Hebreus, deixa claro que Abraão, quando foi provado, ele discerniu a vontade de Deus. Pela fé, repete por favor, pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Ele ofereceu Isaque, por quê? E oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas. Não, antes. Ele ofereceu porque ele tinha Se
Lê. Considerou que Ele considerou Deus era poderoso para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o rei cobrou. Nós não devemos pensar que Abraão não sacrificou Isaac, porque ele sacrificou. Ele recobrou, exato, a promessa que era talvez o que estava preenchendo a vida de Abraão, fazendo com que ele vivesse. Por mais que isso era algo que veio de Deus, não devia estar ocupando o lugar que estava. E ele tinha a convicção de que Deus era poderoso para ressuscitar. É a primeira vez que se traz a ideia de ressuscitar, de trazer da morte para a vida no texto bíblico. Aí você fala, mas está lá em Hebreus, mas isso era o que estava no coração de Abraão. O escritor de Hebreus está dizendo que estava no coração de Abraão. Abraão considerou, lá no comecinho da história, Deus não faz nada sem razão. Nunca haverá irracionalidade nos planos de Deus. Deus não é como José que de vez em quando tem que improvisar. Deus não é como você. Ele está sentado no alto e sublime trono, da onde ele governa desde toda a eternidade. Na verdade, ele inventou a eternidade. Fé é crer nessa premissa de que Deus não faz nada de maneira irracional. Quando ele se apresenta ao Senhor no Eis-me aqui, quando ele se coloca disponível à presença do Senhor, à vontade do Senhor, ele está dizendo, eu posso não saber qual é a totalidade do plano desse Deus a quem eu sirvo, mas eu sei que ele não erra. O Senhor não nos faz as coisas para nos deixar apavorados, com medo ou chateados. Há sempre uma razão. Então Abraão sai, vai até o monte, e o verso 4 diz, ao terceiro dia, erguendo os olhos, ele viu o lugar de longe, então ele disse aos seus servos, esperem aqui, eu e o rapaz iremos, e quando adorarmos ao Senhor, eu e o rapaz voltaremos para junto de nós. Abraão disse, esperem aqui, eu e o rapaz iremos adorar ao Senhor. E depois de fazermos o que o Senhor nos ordenou fazer, ele não diz eu voltarei, ele diz nós, eu e o rapaz, voltaremos. O que ele ia fazer no monte? Sacrificar Isaac? Você acha que ele foi até aquele monte para sacrificar Isaac? Não. Ele disse o que ele foi fazer. Ele foi adorar a Deus. Porque se Abraão tivesse colocado o coração dele no sacrifício, ele ia fazer de maneira penosa, ele ia subir aquele monte de maneira penosa, tudo ia ser muito difícil, porque ele estaria indo sacrificar. Mas ele diz para os seus moços, nós estamos indo para adorar a Deus. A postura do coração de adoração de Abraão, a atitude de adoração de Abraão
faz com que o coração de Deus encha. Me perdoe a bobagem talvez que eu diga agora, mas Deus se sentiu bem em ser Deus de Abraão. Talvez seja uma grande bobagem que eu estou dizendo. Talvez não seja politicamente correto, teologicamente correto. Mas se nós voltarmos à história um pouquinho, nós vamos encontrar um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e ele viu a Noé. E o coração de Deus se enamorou de Noé. Quem serve a Deus, quem se coloca diante do Senhor em atitude de adoração, já tem a bênção garantida e tem a vitória garantida. Tem a certeza daquilo que o Senhor tem para a sua história, para a sua vida. Se o futuro de Abraão estava em Isaac, agora Abraão estava aprendendo que o seu futuro estava no Senhor. Por isso ele pode adorar a Deus. O que Abraão foi fazer naquele monte, ele não foi fazer de maneira retórica, ele não foi fazer como uma apresentação, ele realmente ia pegar a faca e ia descer sobre o rapaz. O Chico, 72, né? Hoje, 72, chega de pé, Chico. Fica de pé. Olha, um dos nossos anciãos, 72 anos hoje. E aí ele estava compartilhando comigo, para sentar, amado, Deus te abençoe, depois a gente vai cantar o teu parabéns. Mas olha que coisa interessante, ele falando da bisnetinha, o bisnetinho que nasceu. Todo faceiro, agora eu sou bisavô. E a Nai do lado também. E eu olhando, prazer, o contentamento de ver o seu futuro, sua geração, saber que essa criança saiu das suas entranhas. Isso é bom, né? Abraão tinha esse sonho. Porque Deus havia prometido para ele, olha, os teus descendentes serão como a areia do mar. E depois que acontece isso, Deus vai ratificar ainda mais, vai dizer para Abraão assim, olha Abraão, por que agiste dessa maneira? A tua descendência, olha para o céu, não vai ter estrela aqui que possa, no caso, contar os teus descendentes, como a areia do mar. Consegue? Não? Pois a tua descendência vai ser assim. É claro que nós sabemos que é uma linguagem, uma figura de linguagem, onde Deus estava dizendo para Abraão assim, ó, pede-me, eu te darei as nações por herança. Porque um homem que está disposto a adorar ao Senhor acima de todas as coisas, terá do Senhor todas as coisas também. Às vezes nós estamos colhendo migalhas por não firmarmos os nossos pés naquele que é o Senhor da promessa. Às vezes estamos nos agarrando à promessa. Quantas vezes nós escutamos, ele tem a promessa do Senhor, tem até uma canção que diz, né, que enquanto a promessa não se cumprir na minha vida, eu prefiro dizer que quando o Senhor for Deus na minha vida, promessa é um detalhe. Conheça a Deus, porque quem conhece o Senhor não cria reserva com nada. Salmo 25:14. Esse é eu digo que é o texto
meu coração. É o texto que eu persigo na palavra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer o segredo da aliança. Abraão conhecia os segredos da aliança, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele aprendeu a adorar a Deus. Uma das coisas que ele fez quando ele chegou naquele monte, uma das primeiras coisas, ele edificou um altar. Abraão, inclusive, é conhecido como um homem que edificava altares ao Senhor. Aonde ele chegava, ele edificava um altar para Deus. Escuta, para Deus. Não para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor, nem para a igreja local, nem para os filhos. O altar para Deus. Um altar ao Senhor. E sabe por que ele podia edificar um altar para Deus? Porque a sua vida era um altar para o Senhor. Para encerrar essa palavra, quando aquele carneiro aparece no meio dos arbustos, isso me traz um alívio profundo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos observando a situação e de alguma maneira nós queremos, escute isso, deixa o pessoal passar para lá, não tem problema nenhum. Presta atenção, você não perder isso aqui, ó. Às vezes nós falamos que nós cremos no Senhor, que a nossa fé está depositada em Deus. Mas temos a certeza também que a provisão daquilo que nos falta, daquilo que nós precisamos, vai vir por meio de alguém. De que Deus vai ter que usar as coisas que já existem no nosso contexto. Eu não sei, a Bíblia não diz como é que aquele animal foi parar naquele arbusto, preso pelos chifres. Mas talvez em um belo dia, o carneirinho estava saltando pelas montanhas. Saiu da sua rota e se prendeu ali. Ou talvez Deus, na sua criatividade, como Criador que é, tenha feito do nada aquele carneirinho naquele lugar, só para aquele momento. Eu não sei como Deus fez, mas parece que Abraão não estava ouvindo o carneiro preso pelos chifres, balido. Porque só depois da provação é que ele observou que o carneiro estava ali. Deus não precisa de ninguém para fazer provisão. Ele é Deus. E enquanto nós estivermos olhando, direcionado, esperando que o governo edite uma boa lei, que as coisas comecem a melhorar, nada vai acontecer. Enquanto nós estivermos colocando os nossos olhos e desesperados para ver as coisas, nada vai acontecer. Agora, quando nós aprendermos a adorar o Senhor, e estivermos disponíveis para fazer a sua vontade, mesmo que o nosso coração sangre, o carneiro vai aparecer.
porque Deus sempre faz a provisão. Abraão batizou o nome daquele monte como o monte da provisão de Deus, ou o monte onde Deus sempre provê, o monte do Deus provedor. E no verso 18 diz: depois que o Senhor fala nela, serão benditas todas as nações da terra, na tua descendência, Abraão, porquanto obedeceste a minha voz. E o 19 diz: então convocou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, e ali fixou residência. Abraão é um homem de Deus. Você é homem e mulher de Deus? Você é do Senhor? Na destruição de Jericó, Josué abriu os lábios e disse: quem edificar essa cidade será punido com a morte do filho mais velho e do filho mais novo. Nada no texto indica que Josué profetizou. Mas quando, na época de Acabe, se eu não me engano é Leão, restaura Jericó, a Bíblia diz que ao colocar os fundamentos, o seu filho primogênito morreu, e quando ele colocou as portas, o seu filho mais novo também morreu. Para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca do seu servo Josué. Josué não viu essa palavra se cumprir. Viu? Viu. Essa é a diferença de quem serve ao Senhor. Eu não preciso ver as coisas materializadas, porque se Deus já me mostrou, isso basta. Basta. Abraão, pela tua atitude, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Quando Abraão disse para os rapazes: senhor, fiquem aqui, nós vamos e vamos voltar. Quando ele voltou com o rapaz, já pensou se ele tivesse voltado sem o guri? O servo de Abraão dizia assim: ih, rapaz, o que aconteceu? Alguma coisa deu errado. Mas agora ele volta. E ele não tinha nenhuma dúvida disso, de que o rapaz voltaria com ele. Quem adora a Deus, quem aprende o caminho da adoração, está sempre jogando bumerangue. Pode soltar, porque a bênção vai voltar. Vai voltar para você. Mas às vezes alguns de nós não estamos esperando, né? Jogamos e achamos que perdemos aí a bênção volta e nos dá uma pancada. Somos surpreendidos, né? Deus fica maravilhado. Deus não falha. Deus não mente. E é seguro, sim, colocar nas mãos do Senhor tudo que somos e tudo que temos. Você pode ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Levante suas mãos nessa noite e adore. Sua presença está nesse lugar. Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Exalte o seu nome nesta noite e cante. Todas as vozes cante, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Confessará